Boa noite, mais uma live nossa. Hoje eu estou com o prazer de estar recebendo aqui a Kênia, que é nossa nutricionista do nosso time. Muito boa noite, Kênia. Boa noite a todos. Um grande prazer, né? Começar essa live, mês das mães. Mês da Semana das Mães, Dia das Mães, domingo. E a Kênia está gestante, grávida de quantos meses? 6 meses, 6,5. Maravilha, e nem tem ganho de peso, hein? Parabéns. Tô normal. Como bom nutricionista, está seguindo as regras que você preconiza para todo mundo. Então nós vamos estar falando aqui todos os problemas, as alterações de pele, cabelos e unhas durante a gestação e várias dicas de nutrição, que eu acho que é muito importante nesta fase nós controlarmos as calorias sem exagerar, não é verdade? É verdade. Na verdade, começar inclusive pré-gestação, né? Uhum. Depois, durante a gestação, na amamentação, a alimentação é importante em todos os estágios. E talvez não engravidar já com um pouquinho de excesso. Você está programando de engravidar, eu acho que dá uns 2, 3 meses, né? Fazer com certeza, dá pra gente ir na nutricionista, consultar com o obstetra, né? Então a gente tem esse aporte de profissionais para conseguir gestar saudavelmente. E o bebê nasce maravilhoso com peso ideal. Exato. Nós recebemos várias perguntas no direct e a Sandra de Jaú mandou uma pergunta super interessante, perguntando se é verdade que na gravidez existe o aumento da vontade de comer mais. Aquela história dos ataques, né? Tem desejo, faz sentido? O que você sentiu? Vou contar da minha maravilhosa experiência, porque a minha gestação tá ótima, graças a Deus. Mas sim, tem alguns períodos onde a gestante tem um pouco mais de fome. Na minha experiência, eu tive mais fome no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses. Né? Então tem todo o lado onde o bebê está se formando, não só o formato do bebê, mas todos os órgãos do bebê e todos os sentidos, enfim. Então dá um pouquinho mais de fome, o organismo demanda um pouquinho mais de energia. Mas nesse momento não é necessário um aumento grande, um aumento rápido na dieta, pensando em calorias. Então pode manter uma dieta normocalórica, a gente vai adequando a dieta conforme de fato as particularidades de cada gestante, de cada paladar, de cada fome, de acordo com a rotina de cada gestante, para ficar prático, mas e ficar se tiver gostosa a dieta. Ataque, assim, à noite... Compulsões. Compulsões, digamos, obsessão, compulsão. Eu, como uma boa nutri, não tive compulsões, graças a Deus, ainda, né? Muito bom. Mas eu acho assim, que se você ao longo do dia, você está bem nutrida, bem alimentada, fazendo aqueles intervalos, fazendo as dietas direitinho, se hidratando, é muito importante ter a ingesta de líquidos, né? Eu acho que a compulsão a gente consegue minimizar o efeito ou não ter a compulsão. E aí também, se tiver, eu acho que tem que ter junto à nutricionista, critério, junto ao obstetra, algumas dicas, alguns alimentos que fiquem fáceis ali na geladeira, uma vez que pode acontecer de um ataque à geladeira no meio da noite ou na madrugada. Mas eu acho que é isso, a importância do dia a dia. Eu acho assim, não achar que a gestação está tudo liberado, né? Porque existe aí uns ditos populares, não é bem assim. Eu acho que você tem sim, não é uma doença, é uma vida normal, comer de tudo moderadamente com orientação de um profissional. Mas não precisa comer por 2, né? Exatamente, não precisa. Você vai comer por 1 no 30º. Então o nenê, claro, o bebê vai receber todo esse aporte de macro e micronutrientes, né? Assim como a hidratação da mãe. Então é muito importante desde antes a gente pensar nessa alimentação do bebê, não só para nutrir enquanto ele está aqui, ó, no forninho. É importante essa nutrição pensando no bebê depois de ganhar, saúde, pensando na vida dele na adulta, pensando na vida dele lá na velhice. Já tem vários estudos mostrando que a importância da alimentação dos pais, não só da mãe, mas do pai também. Né, do pai e da mãe, pré-gestação, gestação e amamentação, vai influenciar na saúde óssea, na saúde muscular, na saúde mental, neurológica, dessa criança até a vida adulta, até a fase idosa. Então, longevidade. Sueli de Trancoso, olha só, vou sempre lá, um beijo para todo mundo daí. Durante a gravidez, se ela precisa mudar os cremes que ela usava anteriormente. Olha, tem que prestar bastante atenção sim, a sua rotina de cremes dermatológicos é legal, o seu dermatologista está orientando, mas eu já vou lhe dando aqui algumas dicas. Obviamente ácido nenhum, retinóico, ácido salicílico devem ser usados e nem a ureia. Ureia é muito comum usar nos cremes hidratantes para corpo, são maravilhosos, mas durante a gestação não pode. O que você vai optar? O filtro solar,
obviamente, principalmente aí na Bahia, você não pode esquecer disso diariamente, e até aqueles filtros físicos que são um pouquinho mais esbranquiçados, mas que também pode ter cor. E você pode usar cremes com vitamina C, vitamina E, as manteigas de karité, manteiga de cacau, de pistache, óleo de coco, né? É. Alguns com a rosa mosqueta e o ácido hialurônico, que é excelente hidratante, pode ser inclusive usado no corpo como prevenção. Então toma cuidado, não vai usar assim a sua rotina dermatológica sem a orientação do seu dermato, tá bem? Toma bastante cuidado. A Rafaela de São José dos Campos, a minha cidade, beijo para todo mundo de São José. Ela pergunta se a pele muda muito durante a gestação, como é essa mudança. Existem sim, né? Existem estudos até mostrando que a pele fica mais bonita. Você sentiu assim um eclat? Olha, eu acho que eu estou mais iluminada. Mas faz Sigo sentido. as dicas dos meus dermatos aqui na clínica. Uso protetor solar. Eu tenho cuidado que, às vezes eu vou pra praia, então eu tenho cuidado de quando eu tô no sol, usar até a viseira com proteção. Sim, proteção física, né? De roupas e chapéus. Proteção física. E, enfim, passar todos os cremes, né? Mas, assim, agora que a gente tá entrando numa fase mais friazinha, meu lábio, a minha experiência, o meu lábio tá um pouquinho mais. Então, vamos lá passar uma manteiguinha de cacau que é natural. E tem uma explicação, sim. Alguns estudos mostram que a pele fica mais bonita porque existe, obviamente, os hormônios estrógenos, que são muito bons, e existe um aumento da circulação. Então, a circulação, em geral, vai dar uma certa vasodilatação e deixando essa pele mais corada, mais bonita. Eu acho que a pessoa também está mais feliz. Eu acho que isso repercute. Então, os neurohormônios estão aí funcionando bastante. Outras alterações que tem que tomar cuidado são as manchas. Então, existem algumas alterações de pele que são fisiológicas. Elas vão acontecer durante a gestação e elas vão embora depois do parto. Por exemplo, o escurecimento de algumas áreas, dos mamilos, virilhas, a linha negra, que é uma linha que vai do umbigo até a região pélvica, é uma linha escura. Isso são acontecimentos fisiológicos, normais, vão acontecer. Depois eles vão desaparecendo. Agora, algumas alterações do melasma, que nós vamos repetir aqui algumas vezes, que é aquela mancha acastanhada, tipo um mapa geográfico, existe uma predisposição genética a ela, então pode piorar sim em pessoas que já têm, então redobrar o uso do protetor solar a cada 2, 3 horas. E aí também outras patologias que nós vamos falar, que são as estrias e o aumento da celulite. Então, no decorrer, a gente vai estar realmente falando sobre isso. Marcela, do Rio de Janeiro, pergunta se é verdade que se durante a gravidez não se pode utilizar nenhum tipo de ácido. Sim, acabei de falar. Então, ácido retinóico e ácido salicílico estão proibidos, porque existe uma absorção natural, e isso vai cair na circulação, principalmente no primeiro trimestre, que são as situações mais perigosas, né? Eu acho que tem que ter essa orientação. O seu obstetra também deve ser comunicado. Eu sempre faço alguma receita, olha, mostra para o seu médico. É legal estar alinhado, né? Alinhado para ver se não vai ter nenhuma interação prejudicial. Bianca, de Minas Gerais, ela fala, ainda não sou mãe, mas gostaria de saber se é verdade que as grávidas ficam mais emotivas. O que não muda só no corpo, mas o comportamento nas emoções. Fala pra gente um pouco o que você sentiu. É verdade. A gente fica um pouquinho mais emotiva, tem algumas fases, então a gente ficou um choroninha. Mas assim, na minha experiência, porque eu vou contar aqui, né, na minha experiência, as minhas lágrimas são emotivas, assim, de felicidade. Agora eu tô sentindo a bebê mexer mais. Então, a hora que Chloe mexe mais forte, eu... Filha, eu já choro. Mexe de novo, eu quero ver, eu quero Natural, ver. é uma grande emoção. Então, é uma emoção gostosa. Claro que o marido, o acompanhante, o companheiro, o familiar, que tá vendo que essas lágrimas, às vezes, são umas lágrimas mais preocupantes, de ansiedade, de alguma tristeza. Aí é legal, de repente, conversar com a gestante, de repente, até encaminhar para algum tipo de terapia. Claro, de apoio, né? é super importante. Exatamente. Tudo tá mudando, né? O seu corpo, a sua vida, nunca vai ser... Porque às vezes dá uns... cai as fichas, assim, de vez em quando, entendeu? Então, caso as gestantes tenham essa emoção mais com preocupação excessiva, ansiedade excessiva, eu acho que vale a família, exatamente, a família ajudar ou procurar de fato uma ajuda terapêutica, assim como as terapias alternativas, né? Que eu gosto, né? Meditação, yoga, atividade física, vai caminhar pela manhã, contato com a natureza. Exatamente. Eu acho que tudo isso é bastante repercute. Linha zen. Com certeza. A Júlia de Porto Alegre fez uma pergunta aqui pelo direct falando o seguinte: algumas mulheres durante a gestação criam manchas no rosto, qual o tratamento indicado nesse caso?
Então nós temos que diferenciar aqui provavelmente as manchas escuras, acastanhadas, que é o melasma. O melasma é uma das patologias mais chatinhas de tratar, é a nossa campeã de perguntas aqui, toda a live que querem saber sobre melasma. Piora bastante por causa dessa vida hormonal, e independente da exposição solar mais intensa ou não, você vai controlar com produtos bem básicos. A vitamina C é permitido, que até potencializa o uso do protetor solar, e você vai evitar nesse momento os ácidos mais fortes como o retinóico, o ácido salicílico. Existem alguns outros ácidos vegetais que podem ser utilizados. Então o seu dermato vai ser a sua melhor orientação. E aprendi com o senhor aqui, depois que eu vim trabalhar, que os protetores solares com base têm uma proteção a mais, né? Com certeza, além de ficar mais bonito. Fica um pouquinho maquiada, né? Hoje em dia tem tons, os laboratórios lançaram várias tonalidades, você pode inclusive escolher o tom e colocar no filtro que é branco. A proteção física é fundamental sim, mesmo em casa, né? Aqui olha, radiação, luz, tablet, celular, estúdio. E na alimentação, eu acho que vale até ressaltar, porque a gente tem alguns, né? Alguns, eu não vou nem dizer alimentos, alguns ingredientes talvez, né? Que são os mais industrializados, então não vou chamar de alimento porque não nutre, né? Então, os industrializados, eles têm um excesso de produtos químicos, de corantes, né? Então, isso pode influenciar as manchas, podem piorar as manchas ou podem retardar um tratamento, assim como o cigarro, excesso de bebidas alcoólicas, poluição, açúcares, né? Poluição do ar. Então, acho que tudo isso vale, né? Repercute bastante mesmo. Elaine de São Paulo, durante a gestação e após o meu parto, que foi normal, comecei a ter incontinência urinária, o que pode ser feito para amenizar essa situação. Eu acho que o seu obstetra vai lhe orientar, mas existem tecnologias mais modernas à base de correntes eletromagnéticas que vão fortalecer o assoalho pélvico. Isso é um device, um aparelho muito interessante que chegou no Brasil, acho que há 1 ano e meio, mais ou menos, e que tem dado resultados. Não só, porque durante o parto você também precisa da musculatura mais forte. Você pode, se o parto normal, ele vai acabar influenciando uma leve incontinência urinária, e quando vai fazer exercícios também. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona esta cadeira. Exato. Eu, inclusive, fiz algumas sessões, porque no meu pré-engravidar, né, porque eu já sabia, tudo essa bebê foi planejadinho. Então, no meu pré, eu fiz algumas sessões na nossa cadeira, né? É muito simples, é rápido, tem que ter continuidade, óbvio. Agora, na gestação, a gente não faz, depois do pós-parto a gente faz, e eu acho que é um tratamento de médio a longo prazo que a gente consegue ter todas essas melhorias, de, inclusive, não só pensando na possível incontinência, mas nesse fortalecimento, já pensando para o parto mesmo. Com certeza. Assim como uma fisioterapia, eu acho que a cadeira ela ajudará muito. Com certeza. Ela está sendo usada, inclusive, na área da urologia. Então, pacientes que fazem a prostectomia, retirada de próstata, também precisam de melhorar essa musculatura. Então, está tendo várias indicações. Eu acho que é um avanço, que a nossa área de dermatologia também agora cuida dessa questão, não é? Do rejuvenescimento íntimo feminino. E também para desejo sexual, né? Melhora, ela também tem algumas indicações. Melhora a microcirculação, a hidratação, então tem uma repercussão bastante interessante. A Cris Mayra, boa noite, Cris Mayra. Cistamine, qual o efeito dela sobre o melasma? Cisteamina. Isso é um princípio ativo relativamente novo. Eu já tenho visto há uns 2 anos no INCAS, aquele congresso francês que acontece anualmente sobre toda essa parte de rejuvenescimento, e é um clareador que pode ser utilizado sim. Eu diria que é uma grande novidade, além da hidroquinona, do ácido córtico, do fítico e dos ácidos retinoides. É um arsenal que já chegou no Brasil, em farmácias de manipulação, mas precisa de uma prescrição do seu dermatologista. Então, a cisteamina, ele é um princípio ativo mais moderno para o tratamento do melasma, né? Porque não existe um milagre, não existe uma arma somente. Caso, né, e a gente associa as técnicas. Além da cisteamina, a gente tem utilizado bastante os lasers de picosegundos, que são a base dessa velocidade rapidíssima, que destrói o pigmento sem esquentar essa pele. Então, é tão rápido o movimento que ele vai destruir a melanina com efeito fotoacústico. Tem, então, lasers de picosegundos e o Fotona Stalwalker, alternativas de tratamento mais moderno para o melasma.
Renata de Fortaleza fez uma pergunta pedindo alguma dica de alimentos obrigatórios para a saúde do bebê. O que não pode faltar na dieta durante a gestação? Kênia, manda ver. Alimentação e suplementação, eu acho que é um plus, né? São alimentos leves, ricos em vitaminas e minerais, antioxidantes, então a gente consegue isso de alimentos naturais de verdade, das frutas, dos legumes, das folhagens, né? Carnes magras, então tem que ter um aporte de tudo isso. A suplementação que a gente pode fazer do antioxidante para completar a alimentação, de silício orgânico, vou dar exemplos mais fáceis das pessoas entenderem. Bem diretos. Ovos, as frutas, todos os legumes e vegetais, bastante água. Né? Quanto de água? Esse mito de água? Olha, 2,5 para umas pessoas normais. Okay. Quando a gente está gestante, a gente pode aumentar essa ingesta um pouquinho para 2,800, 3, dependendo também da sede, né? Na amamentação se aumenta mais ainda, de 3 a 4. A produção do leite, exato, basicamente, de 3 a 4 litros da amamentação é super importante. E a alimentação, ela tem que ter todos esses ingredientes, nutrientes provindas da alimentação de verdade, alimentação de verdade verdadeira. Para a gente conseguir ter um suporte nutricional desde a formação do feto. Então, tubo neural, cognitivo, o próprio emocional, todas as células, todo o sistema cardiovascular. Então, todos esses alimentos provindas mesmo ali, do que a gente tem da terra, o que a gente tem da árvore. E hoje os orgânicos, né? Os orgânicos, vale ressaltar os orgânicos assim. Nós temos uma lista, qualquer um pode dar um Google, sempre buscar isso, os 10 mais contaminados segundo a Anvisa. Então, os 10 mais contaminados segundo a Anvisa, sempre nas pesquisas, no ranking, é importante ou que a pessoa consuma o orgânico, né? Ou que a pessoa compre um caipira, dependendo do que é o alimento, ou não consuma. Então, às vezes tem alimento que está, às vezes, muito caro, ou que é difícil de achar, não tem um fácil acesso, é melhor evitar. A gente troca o ingrediente para a gente não ter esse uso abusivo de agrotóxico, que é super prejudicial. Claro, metais pesados é super, super perigoso. A Cândia Juninho, gostaria de saber quais chás podemos tomar quando estamos amamentando. Bom, a amamentação daí já é realmente uma questão do pediatra. Eu acho que assim, toda questão que relaciona a amamentação e bebês, pediatra. Mas eu acho que existem alguns chazinhos que elas podem tomar. Inclusive tem as nutricionistas materno-infantil que são especialistas no assunto, né? Eu atendo gestantes também, não sou especialista no assunto, mas atendo gestante e gosto. Aí a minha dieta estou fazendo. Mas nesse período, não só na amamentação, Cândia, mas durante a gestação, a gente pede para evitar os chás estimulantes demais e colocar os chás mais calmantes. Então, um chá de camomila, um chá de passiflora, um chá de melissa maravilhoso, hortelã, capim-cidreira, esses chás naturais que vêm das folhas, tá? E mais calmantes. Então, você vai se hidratar, você vai mandar os nutrientes para o leite e provavelmente o bebê vai acalmar também. E o chá de camomila tem também funções descongestionantes. Chá clarinho de camomila para a pele. O ulungu também maravilhoso, que é outra erva que também é calmante. Então, a gente pode revezar os chás. Pelezinhas mais sensíveis, porque na gestação a pele fica mais sensível, mais propensa a fazer dermatites. Então, ou água termal, gelado, é uma boa dica, ou um chá clarinho de camomila. Deixa na geladeira. Claro, direto na pele, né? Direto na pele, algodão, compressas. Funciona super bem. Lorena, grávida pode usar ácido azelaico para acne? Sim, o ácido azelaico pode, ele é permitido para o uso da acne durante a gestação, porque a acne na gestação pode piorar. Existem alguns casos de piora, então é um dos poucos medicamentos aprovados, ácido azelaico, não retinóico nem salicílico, mas sempre sob o acompanhamento do seu dermatologista. Se você sabe esse nome, é que você está sendo acompanhado. A Sheila de São Paulo, Kênia, ela pergunta: acompanho você no Insta e vejo que você não parou de malhar. Os exercícios são liberados durante toda a gestação? Boa pergunta, você realmente está ali sempre. Né? Obrigada, Sheila, por me acompanhar. E é pergunta super importante, realmente. Né? Eu estou sempre alinhada com o meu obstetra. Eu tenho algumas pacientes gestantes no momento, então eu alinho com a médica obstetra que me encaminha, assim como eu alinho com o meu próprio obstetra. Então, assim, como eu já era uma pessoa praticante de atividade física, musculação, yoga, meditação, a gente não conta, mas yoga e a atividade física de musculação, como eu já praticava, eu pude continuar praticando sem problema nenhum. É claro que a gente, durante a gestação, a gente vai dentro dos nossos limites. Claro, eu não precisei, exatamente, no começo principalmente, mas agora também não tive nenhum exercício de impacto, isso a gente evitou. A caminhada não pode corrida, é isso?
uma corrida mais leve talvez sim, se a pessoa já é acostumada, né? Então eu nunca fiz corrida, então eu não fiz corrida. Eu não comecei a fazer corrida depois porque eu gostaria de secar ou emagrecer durante a gestação. Então eu continuei fazendo os mesmos exercícios que eu já praticava, com o auxílio de um profissional da educação física, que isso é muito importante, e com o aval do meu médico. Então você está bem, a sua gestação está tranquila, você não tem nenhum risco na sua gestação, pode continuar malhando, pode continuar treinando, mas lembrando, porque eu já era treinada, eu já fazia atividade física, inclusive yoga, ficando ali de ponta cabeça. Ótimo, melhora a circulação cerebral. Tereza do Paraná, acabei de ganhar meu filho durante a gestação, engordei 25 quilos. Você exagerou um pouquinho, hein? Já é possível entrar na dieta ou preciso esperar parar de amamentar? Pois é, eu acho que pode já começar a É que assim, maneirar, nesse período, exatamente, a gente nem vai falar assim, vamos iniciar uma dieta. Na realidade, só de você pegar no seu dia a dia e você retirar, excluir alimentos que não são necessários, automaticamente você já vai emagrecer. Então é só você ter uma dieta equilibrada, balanceada, com alimentos leves, alimentos mais frescos, mais crus, né, de procedência. Então só de você excluir o que não pode, principalmente industrializados no geral, excessos de gorduras hidrogenadas, excessos de açúcares, enfim, os industrializados no geral, você já vai emagrecer. Entendo. Então, e começa uma caminhada. Caminhada, vai fazer bem, muita água e caminhada. Sim, a partir do momento que o obstetra e o pediatra liberou. Pode fazer atividade física. Não tem desculpa, eu não vou pra academia. Vai no quarteirão, fica dando volta, vai passear no shopping, não é verdade? E lembre de muita água, porque quando a gente toma bastante água, além da gente estar hidratada e melhorar toda a absorção de colágeno e antioxidantes, a gente sente menos fome, porque a gente está mais hidratada, saciada da água. Então, vale a dica. Chazinho calmante também. Legal. Clara de Mato Grosso, estou perdendo muito cabelo no pós-parto. O que eu devo fazer? Vou ficar careca? Não, você não vai ficar careca. Existe o seguinte, a perda de cabelo até 3 a 6 meses é fisiológico, mas obviamente é muito estressante você ver que seu cabelo está caindo, precisa sim procurar uma ajuda. Eu acho que acertar no shampoo, porque cabelos muito oleosos, seborreios, precisa usar um shampoo específico para esse couro cabeludo, que a seborreia acaba sendo um processo inflamatório. Se você tem tendência na família de calvície, que é alopecia androgenética, esse pode ser realmente um start, mas tem tratamento. Primeira coisa é não se desesperar, procurar o dermatologista. Vamos ver se depois desse parto o ferro, ferritina, ácido fólico, vitamina B12 está tudo em ordem, se tem alguma alteração de tireoide ou não, e na maioria das vezes está tudo ok, até 6 meses. Mas para você recuperar, além de via oral, substâncias que nós vamos prescrever, você pode fazer alguns tratamentos localizados. A mais moderna técnica hoje em dia, além de laser fracionado, as injeções, é o MMP, que é a microperfusão de medicamentos no couro cabeludo. E na suplementação, vale ressaltar que, inclusive, potencializa os resultados dos tratamentos, né? E a associação de micronutrientes, antioxidantes e aminoácidos, né? Biotina, cistina, cisteína, nós adoramos a B6 e a metionina. Então é super interessante. Tem tratamento, não se desespera. Perder cabelo realmente é bastante estressante. Aline Macedo. A Aline é minha sobrinha. Beijo, Aline. Ela está grávida também. Olha pra você. Pode usar na gravidez para amenizar as manchas na pele? O que pode usar? Na verdade, assim, proteção solar e vitamina C. Eu não aconselharia todas essas fórmulas clássicas que nós usamos para o melasma, mas a vitamina C e vitamina E têm efeitos antioxidantes e a proteção solar. E a proteção, né, geral, como a Kenia já falou, além da proteção do filtro com corzinha, quando for à praia, eu sei que você vai sempre à praia, chapéu de aba larga, e se tiver muito sol, aquelas roupinhas que o tecido é anti-UV. Se cuida, beijo. Bastante água sempre. Renata Tayara. Kenia, grávida, pode tomar? PQQ, antioxidante, né, super potencial, assim como a coenzima Q10. Pode sim, pode ser associado em nutrientes que a gente pode fazer uso oral. Então podemos, sempre associando nutricionista e obstetra para estarem alinhados da suplementação. A pergunta, Andréia de Rio Preto, se ela pode tingir meus cabelos da gravidez. Olha, é uma grande controvérsia. Eu acho que existem alguns produtos que não foram testados, não existem ainda estudos que comprovem. Ninguém fez estudos em X mil mulheres usando essas tinturas. Eu acho que
Os produtos, se eles forem não próximos à raiz, né, para não atingir a microcirculação e ser absorvidos, eles poderiam, mas sempre com o aval do seu obstetra. A maioria proíbe nos 3 primeiros meses. O que o seu falou para você? Olha, eu sou uma paciente bem educadinha. Então, o meu falou assim, Kênia, vamos evitar, curta a gestação, é muito químico. Às vezes não é o químico que vai cair na tua corrente sanguínea, mas é o químico com cheiro, é o químico que está ali próximo da sua pele. Pode dar uma reação alérgica, e se te der uma reação alérgica, você vai ter que fazer um uso de um remédio, daí é ruim. Né? Todo tipo de fármaco, remédio, né, de drogas fármacas, a gente evita, né, durante a gestação. Então ele falou assim, evite o uso, pinta o cabelo depois, e eu tô aqui, ó, tranquila com o meu cabelo. Voltando à cor natural. Isso. A Célia de Itu pergunta como prevenir estrias na gestação. Hidratação. Aliás, a pele fica mais desidratada não só no corpo, mas o acompanhamento da elasticidade, você vai ganhando muitos quilos. Você já ganhou o quê? 6, 7, 8, 9? Eu tô ganhando bem, tô ganhando, no comecinho eu ganhei mais ou menos um e pouquinho por mês, e agora eu tô ganhando menos, então tá essa ótimo. pele, ela precisa estar muito bem hidratada. A estria só vai acontecer naquela pele que não foi hidratada. O grande perigo é no finalzinho, 8º, 9º mês, que existe um estirão, porque as fibras de colágeno e elastina acabam se rompendo. Assim como no adolescente é muito comum o aparecimento das estrias, porque de repente eles crescem e essa pele normalmente não está hidratada. Então a prevenção, o que usar? Os óleos normais, as manteigas de pistache, manteiga de karité, manteiga da manga, existem várias substâncias muito emolientes, a vitamina E e o ácido hialurônico. Não pode ureia na hidratação, está proibido. Tem óleo de semente de uva, tem um óleo de amêndoas, macadâmia, que são óleos naturais também. A gente evitar os químicos, né? E é importante também, além de muita água, fazer uso do colágeno, que eu acho que é importante sempre. O hidrolisado de colágeno na gestação. Durante a gestação, antes, depois, enfim, acho que ajuda bastante. E lembrar sempre na alimentação antioxidante, porque muitas das vitaminas têm um poder enorme antioxidante, melhoram a absorção desse colágeno, tanto produzido pelo nosso corpo, naturalmente, assim como aquele que a gente vai fazer a administração, então vai ter uma melhor absorção do Não adianta só o hidrolisado da proteína, precisa da associação desses micronutrientes e, obviamente, tudo isso vai ser estimulado depois da gestação com os aparelhos da estética que pode estimular vitamina C, vitamina E, então são super antioxidantes. E coloridas, né? Alimentação colorida, né? Sempre, a cenoura, sempre. O abacate, as folhas verdes, eu acho que é essa questão. E a Zoe Draelos, que é uma dermato americana, também sempre fala para comer uma maçã com casca. Tudo que a gente pode comer com casca é mais nutritivo. É mais nutritivo porque nas cascas, assim como no bagaço de algumas frutas, né? As fibras de fato tem muitas fibras, então eles melhoram não só o intestino, que é uma coisa que na gestação, no primeiro trimestre, por exemplo, prende um pouquinho, a gente pode associar a alimentação rica em fibra, assim como gorduras boas, o uso do probiótico, né, de lactobacilos. Eu gosto bastante de manipular. E é isso, a gente vai modulando conforme a necessidade da gestante, conforme o período da gestação. Então, e essa alimentação rica em fibras que ajuda dar esse suporte. Equilibra o açúcar no sangue, né? Porque essa questão do açúcar é importante. Às vezes você pode desenvolver uma diabetes durante a gestação. Em qualquer fase da gestação, a diabetes gestacional ela pode acontecer. E isso é devido ao alto consumo de açúcares, o alto consumo de farinhas, que são os carboidratos, né? Claro. E esse ganho de peso, quando a gente ganha peso em excesso, ele prejudica tudo, não só no ganho de peso na gestante ficar mais gordinha, mais cheinha, mas de fato na vascularização, nos inchaços, câimbras, dores, né? Com certeza. Vamos evitar. Pergunta da Angelita Silva Correia. Boa noite, Angelita. Doutora, a vitamina C, usar à noite ou durante o dia? Você pode usar nos dois períodos. Eu gosto muito da vitamina C em formas de sérum, que é mais liquidinho, bom para o nosso clima, que não deixa melado, antes do protetor solar. Sempre pega a textura compatível com a sua pele. À noite, pode repetir, alternando com o seu hidratante ou com o seu ácido hialurônico. A associação da vitamina C com proteção solar tem vários estudos mostrando que vai potencializar o efeito. Renato, doutor Otávio, tem realmente diferença entre vitamina C10 e a C20? Paciente de Cuiabá, doutor. De Cuiabá? Olha só, um beijo aí para vocês. Sim, a vitamina C a 10% é uma porcentagem muito interessante, mas você consegue resultados melhores de estimulação na microcirculação, no aumento do efeito antioxidante na produção de colágeno, até 20%.
Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que não existe comercialmente? A maioria acaba fazendo só até 10 ou 15% e nós conseguimos manipular, incluindo outros princípios ativos nessa vitamina C. A vitamina C é muito importante, é poderosa e é frequente o uso e deve ser constante. Carmen de Porto Alegre, estou grávida de 4 meses de gestação e tive um surto de rosácea. Qual o tratamento indicado? A rosácea pode piorar sim, não é frequente, fica esse rosto muito mais vermelho, pode ter aquelas pápulas e pústulas, então medicamentos o dermatologista vai te dar. O que você não pode é ficar utilizando medicamentos por conta própria e durante a gestação seguir a orientação dele. Por exemplo, o ácido azelaico, que foi orientado para acne, tradicional, pode ser usado também nessa época da gestação. E água termal gelada. Como a rosácea é um processo muito inflamatório, tudo que é geladinho vai ajudar. Alivia. Aqui, Luciana de Curitiba. Caso eu venha a ter estrias, existe um tratamento eficaz para poder removê-las depois? Com certeza, as estrias têm tratamento, o rompimento de fibras vai ser regenerado através de algumas possibilidades. Os lasers fracionados, o microagulhamento, que tem dado resultados de estimulação de colágeno muito boas, não só nas estrias, também nas cicatrizes, e tem o Tixel, que é a termoporação. É uma fonte de calor, não é luz, não é laser, não é radiofrequência, que atinge a nossa derme, que é aquela camada intermediária, para estimular colágeno. Lógico que não é milagre. As estrias mais recentes, as vermelhinhas, então, que acabaram de acontecer, têm os resultados melhores. E fora da gestação, nós podemos usar em casa ácido retinóico, que é um excelente produto anti-rugas, é bom para acne e também para as estrias. Então, a associação de técnicas para o tratamento das estrias, com certeza vai te ajudar. Não pode ter medo de ter estria, não. E uma dica, além que a gente já falou de água, colágeno, antioxidantes, é lembrar sempre do açúcar. Quanto menos consumir o açúcar, menos a gente faz glicação, né, doutor? Envelhece. Então, glicação envelhece, enferruja. De colágeno, então a gente tem uma piora na celulite e uma piora na estria, exatamente, né? Então, exatamente. Vale relembrar. Diminuir a ingestão dos açúcares. Se tem algum tratamento para celulite durante a gravidez? Aline, sim, a drenagem linfática. A drenagem linfática é um clássico na dermatologia, na estética, porque também durante a gestação, o seu retorno venoso, você pode piorar os vasinhos, você vai ter mais inchaço, fica mais dificultado. Então, a drenagem bem feita com um método tradicional, de leve, as nossas fisioterapeutas estão super bem treinadas para isso, vai ajudar, além de relaxar, né? Eu acho que ajuda bastante, tem o protocolo para gestante, tem posições específicas para gestante, então vale sempre ter o aval sempre do obstetra e a avaliação do esteticista, né? Sim, e o cirurgião vascular, que participa muitas vezes. Super, inclusive eu tenho dicas para dar do nosso Dr. Rodrigo, né? Que ele é vascular, eu já então fala pra gente, os vasinhos... Em relação aos vasos, né? Celulite é retenção de líquido, né? Então a gente está falando da drenagem. E da dica do vascular, Dr. Rodrigo, ele falou que é muito importante o uso de meias, de fato, o excesso de peso pra gente evitar, óbvio, né? O excesso de alimentos industrializados, açúcares, gorduras, que aumenta o aumento de líquidos, né? E aí as meias, ele falou o seguinte, a dica que ele me deu, até o segundo trimestre, usar aquelas meias que vêm até o joelho, que são menos incômodas, menos difíceis de vestir. Principalmente no calor. Exatamente. Mas entrando no terceiro trimestre, que é onde estouram mais os vasinhos, eu também já tive essa percepção agora comigo, ele me orientou a usar as meias completas até a cintura. Então já tem as meias, inclusive para gestante, que tem essa parte da barriguinha, para não apertar, mas usar essa meia de compressão também. Ótimo. Né? E depois que aconteceu, tem tratamento. O Dr. Rodrigo tem uma técnica muito interessante chamada CLACS, que ele associa a injeção da glicose nos vasinhos na mesma sessão do mapeamento do laser. E é maravilhoso. Inclusive, a dica também, já conversei com ele, é sempre assim, o tratamento do vascular 6 meses após o parto. Ele também já me deu essa dica. Então é só consultar com o vascular. Ok. Nós temos pergunta da Jaqueline. Tenho estrias na região dos seios. Qual o procedimento, doutor? Isso que nós falamos, associar em casa uma rotininha básica de hidratação e um ácido, porque já terminou a gestação, e aí, microagulhamento, o Tixel,
eu faria inicialmente duas técnicas, normalmente a cada 15 dias, alternando, sempre feito com um creme anestésico tópico, é bastante suportável, essa pele vai ficar um pouquinho vermelha com um leve sangramento superficial por 24 horas, e aí até 3 meses, porque a formação de colágeno novo leva 3 meses, então não é de imediato, primeiro, segundo mês, tem que ter paciência, é o que eu falo, é um programa de beleza, é um beauty plan, para alguns meses, mas o resultado é sempre satisfatório. Mais uma pergunta da Renata. Manchas claras e escuras na pele negra, sem diagnóstico há 10 anos, alguma indicação? Olha, é difícil nós darmos um diagnóstico assim, não sendo presencialmente. Em dermatologia a gente precisa realmente examinar, né, usar lupas corretas, fazer um toque para diferenciar. Às vezes, manchas esbranquiçadas têm algumas possibilidades de diagnóstico. Pode ser simplesmente fungo, pode ser alergias, então pessoas atópicas têm algumas manchas esbranquiçadas. Então, o diagnóstico diferencial precisa no exame presencial. Não temos condições de dar uma orientação. Por enquanto, vai hidratando a pele. Maximiliano, saludos de Argentina. Olha, boa noite. Que bom. Temos chegando até lá. Denise Suzek. Existe algum tipo de laser que pode ser usado no rosto durante a gestação? Olha, na verdade nós evitamos, né, todos os tipos de laser durante a gestação. A radiofrequência, que é um estímulo de colágeno que não tem radiação nenhuma, pode ser utilizado. Na verdade, acho que a grande rotina dermatológica que você pode usar, né, a sua rotina do seu dia a dia, dos seus cremes, que podem ser utilizados com bastante segurança. Então, alguns meses de prevenção, de uso diário, de rotina diário, prevenção em relação ao sol e evitar alguns tratamentos. Limpeza de pele pode, peeling de cristais, então tratamentos de hidratação, tudo isso é possível ser utilizado sim durante a gestação. Angelita Silva Correia. Doutor, me permita uma pergunta fora do tema. Os peelings de ácido retinóico ainda são uma opção para rejuvenescimento? Olha, eu adoro o ácido retinóico, nós usamos já quase 40 anos, ácido retinóico é um campeão, realmente é um produto que vai até profundamente até a derme. Nós gostamos sim, eu acho que ele tem seu lugar. Né? Apareceram nesses últimos 20 anos muitas máquinas, muitos lasers, mas tem alguns medicamentos que ainda têm seu lugar na história da dermatologia. O ácido retinóico eu acho que é realmente reverenciado, e os peelings de retinóico são tratamentos muito tranquilos, são seriados. Então o paciente vem, aplica, fica 3 horas, lava o rosto em casa. Volta 15 dias, nós vamos aumentando as concentrações. Pode ser usado para a pele ficar com mais eclá, com qualidade, para os poros. Pode ser usado como complemento do tratamento do melasma. É usado para acne junto com ácido salicílico. E pode ser usado também no tratamento das estrias. Quando a gente não tinha os lasers, nós tínhamos o ácido retinóico. Ele é para sempre. Para sempre. Então não vai abandonar, não. Aqui ou ali. Laís de Vitória pergunta se há algum alimento específico que gestantes devam evitar. Oi, Laís. Fala sim, daqueles alguns, queijos, hein? Né? Bom, vamos começar com o básico, chás e cafés, que são estimulantes demais, assim como energéticos, né? Então a gente pede para evitar por conta de estimular demais. A gente pede para evitar os queijos molhos, os queijos com fungos, né? O brie, o feta, frescal, camembert, roquefort. Exato. Então isso a gente pede para evitar. Assim como peixes crus. Então, as bactérias e fungos que tem nos queijos, que tem nos peixes crus, não vão assim diretamente para o bebê, mas eles podem prejudicar a saúde da mãe. E essa saúde da mãe prejudicada, uma intoxicação alimentar, vai fazer com que a mãe precise usar algum remédio, e isso pode prejudicar a gestação, assim como a doença em si, o mal-estar em si. Né? Exato. As carnes cruas, né, as saladas mal lavadas, carnes cruas a gente lembra da toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença contaminante pela toxoplasmose mesmo, ela pode acontecer em qualquer estágio da gestação e pode acarretar em má formação do feto. Né? A gente tem, os obstetras pedem pra gente fazer as ultrações morfológicas até um certo período da gestação, mas a doença toxoplasmose, ela pode acontecer mais tarde, e aí tem exames específicos junto ao obstetra para avaliar, mas a gente pede para evitar, né? Excessos de açúcares, excessos de gorduras hidrogenadas, como a gente já falou, produtos industrializados que tem muito corante, muito químico, né? Os produtos que tem alto consumo ali de agrotóxicos, né? Que a gente vai pesquisar, né? Que a gente tem uma listinha.
Mas eu acho os que óleos é melhor optar pelo óleo de coco e óleo de abacate. São os óleos mais ricos. A gente pede para bons, evitar né? o óleo refinado, assim como as farinhas refinadas, o açúcar refinado, né? Então eles não têm muitos nutrientes devido a todo esse processo de industrialização de fato. Então a gente pede um óleo de avocado, né? Um óleo de semente de uva, um óleo de coco, né? Então são óleos mais saudáveis que a gente tem de coco, hoje. Acho que é o mais incrível e não fica com gosto. As pessoas às vezes perguntam, mas o óleo de coco não impregna, não. Eu uso isso em casa e gosto. Nós temos duas opções. A gente tem as opções com cheiro e com gosto e sem. E assim, uma dica valiosa que eu acho que é bom, quando a pessoa está começando a introduzir, eu tenho uma secretária do lar que faz a refeição e compra o óleo de coco, deu cheiro demais, né? Deu aroma demais, deu sabor demais, é porque exagerou na dose. Então é um tiquinho só, é uma pontinha de colher, é uma pontinha de um pincel ali que vai untar a panela ou a frigideira. Então é o mínimo. Tem várias preparações que nem precisa ser usado óleo, que a gente consegue fazer no refogado, que o próprio alimento solta água. Então é usar tudo com cautela e sempre evitar esses alimentos de fato que tem mais possíveis contaminantes. Gabriela de São Paulo, boa noite, Gabriela. Grávida pode tomar uma taça de vinho eventualmente? Eu acho que deve, né? Porque uma taça de rico em resveratrol, semente de uva é antioxidante, vai relaxar um pouquinho, não está proibido, não pode tomar um, né? Eu acho assim, como nós nutricionistas, né, profissionais da saúde, os obstetras também falam isso, então não existe dose segura para ingestão de álcool, né? Então não tem testes, né, até é antiético fazer testes com gestante, então não tem a dose segura. Mas numa ocasião, eventualmente, numa ocasião especial, acho que vale fazer um brinde, mas um brinde com meia taça, né, com meia dose de alguma outra bebida, né, mais tranquila. Ou quando a grávida está com muito desejo, está com muita vontade, eu acho que vale os 2 golinhos. Só que assim, vamos ter bom senso. Claro. Isso não vai ser diariamente, não vai ser todos os finais de semana. São momentos assim especiais, realmente, e esse mínimo golinho eu acho que já mata a vontade. Exato, vale um brinde. A Karen de Juquitiba, se ela pode fazer botox amamentando. Olha, essa questão é muito interessante. Quero saber. Né? Pois é, eu sempre pergunta ao seu pediatra e me traz uma autorização por escrito. Porque exatamente, estudos científicos e medicina tem que ter estudos científicos publicados. Não existem estudos feitos com mulheres amamentando, usando a toxina, se houve ou não a absorção. Teoricamente, não deve acontecer, e eu sou muito claro com as minhas gestantes e as que estão amamentando. Conversa com o seu pediatra e me traz uma autorização por escrito. Já fizemos algumas vezes, realmente nada, mas não existe um consenso, não existem trabalhos publicados que digam pode fazer, que não haverá problema, porque, como você já falou, em alguns não se faz estudos em gestantes. Diana do Rio de Janeiro, minha barriga ficou muito flácida após a gestação, o que eu posso fazer para melhorar isso? Ainda estou amamentando. Olha, já pode sim, a dieta pode melhorar, mais ricas em proteína, o whey, o hidrolisado de colágeno, já pode ser feito assim um pouco de radiofrequência para estimular e aí fazer uma programação dos bioestimuladores, que nós temos visto que para a flacidez corporal é muito interessante os resultados dos bioestimuladores, que são aquelas substâncias que nós usamos muito para rosto, né, para dar uma bioestimulação. Ele não é um preenchedor de ácido hialurônico. Como o próprio nome diz, a substância, ao ser injetada no organismo, vai ajudar você a produzir hialurônico, elastina e colágeno. Existem 2 tipos de produtos que nós temos, que é o Sculptra, que é o ácido polilático, e a hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse. Inicialmente foram usados e são usados muito para rosto, para contorno, definição de mandíbula, pescoço, e existem estudos, e já estamos usando há alguns anos, para diluições diferentes no corpo. Então, aquele umbigo caidinho, né, umbigo triste, ajuda muito. A região dos braços, essa flacidez que vai acontecendo, nos glúteos, com ou sem celulite, podem ser usados associados, por exemplo, a ultrassom microfocado ou a radiofrequência. Então, os bioestimuladores para a flacidez corporal têm dado resultados muito, muito interessantes. E é legal sempre associar também a avaliação com as esteticistas, né? Porque alguns tratamentos, até os de radiofrequência, têm indicações a partir de 3 meses pós parto, alguns com 6, alguns com 9. Então é legal essa avaliação sempre junto à esteticista. Muda muito, né? Mesmo, dependendo da tecnologia. Exatamente. Eu acho que é como ler a bula. Existem profissionais que podem estar nos ajudando, ou que pode, que não pode. A Fabiana de Recife mandou uma pergunta dizendo que está grávida, meus pés estão muito inchados, como posso melhorar? Drenagem linfática ajuda? Sim,
drenagem linfática vai ajudar. As meias elásticas, como a Kênia já falou, o Dr. Rodrigo, nosso vascular orienta. Então, relembrando, os primeiros meses até o joelho e depois os últimos até a cintura. E na alimentação e na hidratação, vale relembrar, né? Tirar o sal, né? Com certeza, reduzir o sal. As carnes vermelhas tem, né, bastante. Produtos Churrasco. industrializados, churrasco, carne salgada. Mas os produtos industrializados. E vale muito lembrar que água e chás naturais são os nossos maiores diuréticos. Simples, baratos, que a gente tem fácil acesso. Gengibre ajuda? Gengibre ajuda em alguns casos, né? Porque ele, não só ele, mas assim, o suco verde, por exemplo, que ele é detox mesmo, ele ajuda. Mas o água e o chá, é o suficiente, maravilhoso. E não ganha peso durante a gestação, né? Não ganha muito peso. O peso excessivo que acaba com, né, drenagem linfática vai ajudar também, além da meia elástica. Maravilhosa. Clarice de Natal, boa noite, Clarice. Como prevenir rachadura nos mamilos durante a amamentação? Então, eu conversei até com uma pediatra, ela deu uma dica de que tem que super hidratar, então a lanolina é um dos princípios ativos mais utilizados. Normalmente a rachadura está acontecendo também porque a pega, quer dizer, o bebê não está mamando direitinho, porque se existe essa pega correta, não deve acontecer. E ela sugere a exposição ao sol dos mamilos como forma de prevenção e de melhoria dessa área. Então, essa é a orientação de uma pediatra, Cibele, nossa amiga do Rio. Um beijo, obrigado pela dica, Cibele. Tão natural, né? O sol nos dá tudo, né? Mas só para isso, eu não quero que tome sol no rosto, para não falta envelhecer e não piorar o melasma. O meu obstetra até falou que hoje em dia eles não recomendam mais passar buchas e, enfim... Sim, que era uma coisa antiga. Que era uma coisa antiga que se indicava, porque a bucha, ela pode causar uma fissura, e essa fissura que vai prejudicar a amamentação. Esquece disso. Então, até o segundo trimestre, ele me orientou a fazer a hidratação besuntar, como o senhor chama, né? É exagerar mesmo os cremes no seio inteiro, no mamilo. Agora, entrando no terceiro trimestre, não usar qualquer tipo de creme e óleo no mamilo. Usar só a lanolina, né? Que é o mais indicado, inclusive na amamentação. E não passar o creme, porque isso pode afinar a pele. E esse afinamento em excesso, né? Excessivo, pode prejudicar a fissura também. Perfeito. Gabriela de João Pessoa, se é verdade que a alimentação da mãe pode causar cólicas no bebê? Você acredita? Ai, olha, é muito particular, tá? É muito particular de verdade. Então, tem aquela história de comer chocolate da cólica, comer alimentos que fermentam muito da cólica. Da cólica. Depende, é muito particular do próprio organismo da gestante, do organismo do bebê. Então, vão ter mães que vão comer, por exemplo, vou dar alguns exemplos de alimentos que, assim, na teoria, realmente causam mais gases ou distensão abdominal. Os feijões, repolho, couve, batata doce, ovos, então é muito particular. Tem mulher que vai causar no próprio corpo, e isso pode causar no bebê, e tem mulher que não, assim como o chocolate, inclusive. Que aí o chocolate você vai comer e vai dar cólica. Não, acho que existem algumas crendices, muito relativo. Muito relativo. Quando for consumir chocolate, tenta ir para um chocolate mais saudável, sem açúcar. A gente tem várias versões e marcas já sem açúcar, né? Com a concentração de cacau mais elevada, então tem as frutas secas, enfim, então é muito particular mesmo. A Pedrina de Teresina, ela pergunta se é verdade que as grávidas suam mais. Nossa, Teresina é quente. Na verdade, existe sim uma explicação. As grávidas, elas suam mais por todo um mecanismo do metabolismo estar mais acelerado, e elas têm tendência mais a miliar, a brotoeja, a famosa brotoeja, que são aquelas lesões muito comuns nos bebês pelo calor. Então, provavelmente, lá nessa região do Nordeste, existe um aumento, e aí o que fazer? Produtos calmantes, água termal gelada, a camomila. Existem alguns produtos que são talcos líquidos, eu não posso dar um nome comercial, mas isso acaba acalmando bastante. Então é possível sim, e se essa sudorese persistir, porque existem algumas pessoas que suam muito, independente da gestação, nós chamamos de hiperidrose, que é o excesso de transpiração na axila, aquela pizza, né, que as pessoas ficam por estresse e constrange socialmente. Depois da amamentação pode ser feita a toxina botulínica. Mãos, pés, doutor, mãos, também, né? pés, mas assim, 90% de que nos procuram é axila, porque é constrangedor. Um adolescente não pode dançar, que fica, um profissional, um executivo que mancha a roupa, é bem desagradável, tem tratamento para isso. Carla de Botucatu, tenho chances de piorar meus vasinhos das pernas e do rosto durante a gestação? Sim. Aumento do estrógeno, dessa vida hormonal, encharcando todo o seu organismo, vai aumentar, sim, vasinhos dos membros inferiores e do rosto. No rosto nós temos usado lasers específicos para essas regiões,
A rosácea também piora porque a circulação ela pode ficar prejudicada e aumentando, então a rosácea pode piorar na gestação por esse motivo. E depois da gestação, depois do parto, o tratamento que nós falamos, vasinhos de membros inferiores, é o famoso CLACS, que é a associação do crio, do resfriamento, mais esclerose com glicose, mais o laser. As veiazinhas sobem praticamente já durante a sessão. Então tem tratamento, é só procurar o seu profissional de confiança. A Roberta de Jundiaí, ela pergunta, a minha irmã quando ficou grávida reclamava de muitas coceiras, se isso é grave. Olha, boa pergunta, porque assim, coceira pode estar acontecendo simplesmente por falta de hidratação na pele, porque a pele, se você não hidrata, coça. Mas existem alguns pruridos que precisam ser descartados. Tem até uma patologia, eu guardei aqui o nome, colestase intrahepática gestacional. Isso, existe uma relação com o fígado, então é um diagnóstico que precisa ser feito, né, não pode ser menosprezado esse sintoma. Se existe essa coceira, vamos hidratar. Se não melhorar, um dermatologista precisa estar associado ao obstetra para dar esse diagnóstico, porque isso pode ser toxêmico, é uma repercussão bastante importante, hepática, e isso pode simplesmente estar se manifestando como uma coceira. Então, como é importante a anamnese, a história, né, dos sintomas e o exame dermatológico junto com o obstetra. A Letícia de Maceió mandou uma pergunta querendo saber qual a alimentação ideal para quem está amamentando. Kênia, diga aí, tudo que você já falou, mas mais algumas coisas. Vamos reforçar. Eu aprendi aqui a água. Muita. Água. Então a gente, literalmente, a gente dobra a ingesta de água, tá? Pode sim os chás calmantes. Alimentação mais leve possível, não tem essa de comer por dois ou comer porque está amamentando, comer porque você está com fome. Então você pode seguir com uma dieta normocalórica, tá? Alimentos, fontes de vitaminas e minerais, alimentos de fontes de boas gorduras, o abacate, os azeites saudáveis, né? Claro. As oleaginosas, né? Então essa fonte de gordura boa também ajuda na produção do leite, assim como a água. Alimentos leves, tá? Então frutas, legumes e verduras são as folhas, carnes magras, bem cozidas, então tudo isso é aquela alimentação tradicional saudável, com bastante equilíbrio, tá? Com bastante moderação quando for comer alguma coisa fora da dieta. Comida que dá colo, né? Comida que a gente faz em casa, comida de verdade, né? Comida de verdade verdadeira, que a gente faz em casa com amor, com tempero natural, com os temperos desidratados, mas que são naturais, com as especiarias naturais, então a gente dá sabor, aroma e amor. O sal do Himalaia. O sal, a gente tem a flor de sal, tem o sal rosa, né? Evitar o sal refinado. Né? Tudo que é refinado, ele foi tão refinado no processo industrial que ele se perde as propriedades. Então, tudo que é refinado a gente pede realmente para evitar. Ótimo. Sara do Rio de Janeiro fazia tratamento para alopecia androgenética, que é o nome popular da calvície, mas teve que interromper, obviamente, durante a gestação. Depois de quanto tempo posso retomar? Posso piorar nesse período que não estiver usando os remédios? Infelizmente pode dar uma pioradazinha assim, mas não se desespera. Essas vitaminas que nós falamos aqui todas, a biotina, alguns aminoácidos, podem ser utilizados por via oral, então vão te ajudar. Os tratamentos locais, algumas loções com dexapantenol, algumas vitaminas locais. Terminou a amamentação, a gente já inicia o tratamento tópico. Terminando a amamentação, podemos introduzir as de via oral, que normalmente são usadas a espironolactona, finasterida para alopecia androgenética, e começar os tratamentos o quanto antes, o MMP e também a terapia regenerativa, que é a retirada do sangue, fazendo o concentrado do plasma e as injeções, o famoso PRP. Então, não se desespera, durante a gestação pode piorar essa queda, principalmente se você já tinha um histórico familiar e genético para isso. Estão dizendo que a gente acabou aqui o tempo, eu queria deixar, na verdade, uma frase que é: um dos grandes desafios de ser mãe é mostrar que ter medo não é uma opção. Bonito, né? Bonito. E é bem isso mesmo. Acho que a gente tem que estar feliz, preparada para receber esse pacotinho aqui, é uma benção, é uma benção. E tá assim, leve, né? Claro. Seguir com a vida normal, seguir saudavelmente antes, durante. Mas a vida nunca mais será a mesma. Ah, já ouvi isso muitas vezes. Nasceu, é uma dependência mudou, maravilhosa. Mas, exatamente. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. É uma delícia fazer esses
essas lives com vocês. É um trabalho de muito prazer. A gente recebe muitas perguntas antes, continuamos recebendo depois e a gente vai responder todas. A nossa próxima live vai ser dia 22 de maio, daqui a 15 dias. Eu vou estar num congresso, vou mandar as novidades, vou fazer alguns stories de lá, mas vai acontecer a nossa live sim com o nosso time. Vão ser doutora Paula e doutor Bruno, vão fazer uma live super atualizada. Você já pode, nós vamos mandar o tema para vocês já fazerem as perguntas. Se você pegou essa live no meio e não conseguiu, não se preocupe, 24 horas ela fica no ar e nós vamos também colocar no IGTV já basicamente nesse fim de semana. E depois disso vai também para o canal de YouTube. Então as próximas 24 horas está no nosso próprio Instagram. Todas as dúvidas que vocês não foram respondidas, vocês podem entrar em contato com o nosso WhatsApp aqui da clínica. É um prazer estar realmente participando com vocês e tirando todas essas dúvidas. Muito obrigado, Kênia. Obrigada por esse bate-papo gostoso. Foi uma delícia, eu nem vi o tempo passar. Né? Obrigada a todos que participaram. E Chloe gostou, deu umas mexidinhas por aqui. Que bom. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.